O cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer. Boa tarde, amigo internauta, associado da DASP. Retomamos o programa DASP de sustentabilidade, sempre sob o patrocínio da Serasa Experian. O terceiro ano consecutivo do apoio da Serasa, somos muito gratos. Estamos já preparando todo um escopo de ações para 2014, onde a DASP estará na continuidade dos seus trabalhos, divulgando todas as ações de sustentabilidade, sejam elas aquela que o portal Sustentabilidade organiza, como outras ações pertinentes a este tema tão importante nos dias de hoje. E para falarmos sobre isto, temos dois convidados profundamente vinculados ao tema sustentabilidade. A Cláudia Leme, engenheira química, pós-graduada em Michigan. A Cláudia foi a responsável pela criação do Departamento de Sustentabilidade na Promon. Eu, por uma questão de educação, não vou dizer há quanto tempo foi isso, tá, Cláudia? Mas do Ricardo Rose, que é o nosso outro convidado, eu ousarei dizer que há 20 anos a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que o Ricardo dirige, possui um departamento de meio ambiente. Então, aqui temos dois representantes que não estão numa onda ambientalista, por ser uma questão, digamos, de marketing ou de greenwashing, mas duas pessoas que sempre enxergaram a sustentabilidade como uma necessidade estratégica dentro das ações das empresas. Primeiramente, Cláudia, muito obrigado pela sua presença, é uma honra contar mais uma vez com você aqui. Boa tarde, obrigada pelo convite mais uma vez e agradeço a oportunidade de colaborar aí com essa questão tão importante. Ricardo, bom te ver de novo. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui e poder contribuir um pouco aí com o desenvolvimento da questão ambiental. Desse tema. A Câmara já faz 20 anos, né, que tem um departamento do meio ambiente, certo? 20 anos não. Eu atuo na área ambiental há 21 anos. A Câmara tem um departamento de meio ambiente já há 18 anos. Sempre apresentando coisas novas e na vanguarda de uma série de iniciativas. Sim, fazemos bastante coisa em relação ao meio ambiente. Naturalmente, eu usei o estilo brasileiro, né? 20 anos que a gente dá uma arredondada. Você é alemão, você foi preciso, quase, você falou 17 anos, 9 meses e 29 dias. E 3 dias. De qualquer forma, aproveitando esse momento da sua presença aqui, que muito nos honra, esse ano nós tivemos a Ecogerma, o 5º ano consecutivo do Congresso Ecogerma, né, na Câmara Brasil-Alemanha. Exatamente, nós tivemos aí 2 dias, foi nos dias 26 e 27 de junho, lá em São Paulo, lá no Clube Transatlântico, nós fizemos a Ecogerma focando a questão da energia, a questão da mobilidade e a questão da gestão dos resíduos. São 3 temas bastante atuais aqui no Brasil. Eu acho que nós temos umas fotos. Eu pediria para que a técnica colocasse as fotos da Ecogerma no ar. Eu vou pedindo para a gente dar uma passadinha pelos slides. Aí está a Ecogerma no Clube Transatlântico, né? Aí é um professor da Universidade de Munique, né? Isso. Muito interessante. Esse foi o painel de energia, que foi o debate. Tá ok. O slide seguinte, o congresso em si, né? O plenário, a reunião plenária, no belíssimo Transatlântico. Uhum.
a foto seguinte, uma outra visão do debate do painel de energias. Isso. Mais um auditório lotado. Esse é o painel de mobilidade. De mobilidade. A apresentação da Bayer, que foi ótima. Isso. Nessa apresentação no auditório, a Bayer construiu um edifício na Índia para o internauta ter o contato e esse conhecimento, e o edifício produz 110% da energia consumida. Ou seja, o edifício possui toda a estratégia e tecnologia suficiente para produzir a energia que consome e sobra um pouco ainda, né? Isso é uma beleza. Espero que a gente no Brasil possa em breve ter esse mesmo tipo de ação, né, Ricardo? Exatamente. Nós tentamos trazer algumas coisas novas. Antes também, não só da Bayer, nós tivemos outros patrocinadores como a Volkswagen, KfW e vários outros. E cada empresa trouxe alguma novidade na sua área de atuação, né? Nós trouxemos, por exemplo, da Alemanha, uma empresa que está fazendo um projeto de instalar placas solares fotovoltaicas no deserto do Saara, numa área bastante grande, e fornecer essa energia gerada no Saara para alguns países da Europa. Né? Quer dizer, é um projeto inédito que está em fase de implantação, mas coisa desse tipo. Quer dizer, discutimos também a questão da mobilidade, os veículos híbridos, os veículos elétricos agora realmente estão começando a tomar força também. A coisa está começando aqui no Brasil. E 2014, onde será a Ecogerma? 2014 será no mais famoso parque urbano da América Latina, assim foi eleito, num dos prédios projetados pelo falecido arquiteto Oscar Niemeyer, lá o pavilhão da Bienal, onde nós teremos 5 dias de apresentação de feira e 3 dias de congresso, né, discutindo temas básicos como o uso de recursos, incluindo qualquer recurso na indústria, na construção, água, energia, etc. Discutindo também problemas urbanos como saneamento, e construção sustentável, etc. E discutindo a questão da mobilidade, que é um tema que cada vez mais, principalmente para quem mora em grandes cidades, em São Paulo, é um tema que cada vez mais traz problemas e nós temos que apresentar soluções, né? Ou seja, o trabalho da Ecogerma, na verdade, é apresentar alternativas, né? Trazer a visão da sustentabilidade naquilo que é execuível, utilizando inclusive a experiência alemã, que é centenária nesse campo, né, Ricardo? Exatamente. A nossa ideia sempre é trazer o que existe de melhor aqui no Brasil, quer dizer, aquilo que está se fazendo em termos de pesquisa de ponta, e também trazermos tecnologias, pesquisas da Alemanha, de modo a apresentar um público, quer dizer, realmente coisas novas, e que possa acrescentar realmente alguma coisa à nossa Será realidade. Em fevereiro de 2014, né? Fevereiro, 3, 4 e 5 de fevereiro, no pavilhão da Bienal do Parque de Ibirapuera. Você é convidado para o final do ano retornar aqui com a diretoria da Câmara Brasil-Alemanha, da HK, da qual eu me sinto muito honrado em receber vários convites. Já tive a oportunidade de moderar a Ecogerma do ano passado, que foi uma honra mesmo, não estou falando isso por estar no ar, eu fiquei muito feliz. Sem contar que o Ricardo abre também as portas, mais uma vez, para o portal Sustentabilidade e para a DASP, que no dia 22 agora, de agosto, quinta-feira da próxima semana, o portal Sustentabilidade estará participando do evento Sustentabilidade, né? O DNA da moderna organização, mostrando para os associados da Câmara a importância da sustentabilidade, que terá a participação também da Cláudia, falando sobre a importância da política nacional de resíduos sólidos, legislação esta que desde 2010 está em vigência, mas em 2014 inicia-se de fato o controle das ações, tanto do Estado, das prefeituras, quanto dos empresários, diante desta nova obrigação legal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Antes que a gente peça para que a Cláudia fale um pouquinho disso, eu pediria para que a técnica colocasse 2 slides que eu acho, no mínimo, engraçados no ar. Primeiro, o peixe, por gentileza. Adriano, vejam só, amigos internautas, foi encontrado vários, atacando um peixe amazônico, atacando banhistas
na Europa. Ninguém sabe como isto aconteceu, como que os peixes foram lá parar. Um peixe de rio atacando na Europa, de rio amazônico. O que mostra que deve ter algum probleminha no ar aí, né, Ricardo? Eu suponho que talvez a corrente do Golfo está levando os peixes lá para o norte, né? E para nós iniciarmos o tema que a Cláudia vai apresentar, os slides, para o amigo associado da DASP especialmente, eu queria que colocasse o slide sobre o lixo, para que nós possamos medir essa discrepância entre América do Sul e Europa. Por gentileza, Adriano, vejam só, amigos, a Noruega anda importando lixo para fazer energia. Olha só, né? E a gente não sabe exatamente o que fazer ainda com ele, né, Ricardo? Né, Cláudia? Olha aí, ó, né? Mais da metade das cidades brasileiras ainda estão, inclusive Brasília, Belém, algumas outras capitais, estão enviando o lixo para aterros irregulares, né? E espero que a Política Nacional de Resíduo corrija isso, né, Cláudia? É verdade. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos, então, mostrar para o atacadista um pouquinho da política nacional, e a Cláudia vai dar literalmente uma aula para nós, falando desse tema. E depois o Ricardo irá completar com algumas colocações e perguntas que a Cláudia irá orientar ao atacadista, ao internauta. O primeiro slide, por gentileza, Adriano. Vamos lá. A Política Nacional de Resíduos, essas oportunidades e desafios. Você pode assumir agora, Cláudia, por gentileza. Podemos colocar o próximo slide. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está baseada em alguns pilares que estão mostrados aí, dos quais nós vamos falar rapidamente. A primeira, a caracterização do que é resíduo e o que é rejeito. O resíduo é alguma coisa que pode sofrer um novo processamento. O rejeito é aquilo que não tem mais serventia de forma nenhuma, tem que ser descartado corretamente, adequadamente no meio ambiente. A definição de que o resíduo, ou rejeito, basicamente, ele tem um valor econômico. E isso é importante para toda a política que é colocada daí para frente. Depois existe a questão da responsabilidade compartilhada, de que todos os agentes econômicos envolvidos no processo têm responsabilidade sobre aquele resíduo. Eu faria um break. Significa que, nesse caso, a indústria que produz um produto de alimentação, por exemplo, um macarrão, né, que tem uma embalagem tanto o papelão que embala todas as embalagens que serão destinadas aos domicílios, ela terá que responder tanto a indústria como o distribuidor e atacadista com relação ao retorno dessa embalagem. É isso que é a responsabilidade compartilhada. Exatamente. Toda a cadeia terá a sua parcela de responsabilidade e de atuação em cima do tratamento desses resíduos. Certo. Está perfeito. Está perfeito. Pode seguir, Cláudia, por gentileza. Para que haja o tratamento dessas questões, a lei pede que sejam desenvolvidos planos de gerenciamento, ou planos de gestão de resíduos sólidos, tanto a nível nacional, estadual, municipal e as empresas dos vários setores. Certo. Nós vamos falar um pouquinho disso. Tá ok. A outra questão muito importante que se coloca é a chamada logística reversa, ou seja, a logística do retorno, do recolhimento, da coleta e do destino das embalagens e dos produtos pós-consumo. Nas diversas fases de consumo, isso voltar e ser reaproveitado e disposto adequadamente. A lei trata também de alguns aspectos econômicos, no sentido de criar mecanismos de financiamento para alguns programas e impede o acesso de prefeituras, estados a linhas de financiamento se não houver a criação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Por área de atuação, área... Para a prefeitura, para um governo estadual, enfim. Então, com isso, se cria um mecanismo de exigência ou de controle sobre esses planos. E, por último, há um aspecto social que foi incorporado na lei, que é a incorporação dos catadores, das cooperativas,
nas soluções que forem dadas, porque, de alguma forma, eles têm que ser envolvidos no processo. Podemos passar para o próximo slide. É muito importante que os resíduos, esse conceito dos resíduos e rejeitos, associado ao seu valor econômico, gera na lei uma hierarquia obrigatória de tratamento disso. Ou seja, não é possível mais o agente econômico dizer, não, eu quero reciclar, ou eu quero tratar. Não, ele precisa garantir que, primeiro, tentar evitar a geração, que é aquele primeiro quadradinho que diz não geração. Então, o esforço e o plano de gerenciamento de cada entidade deve mostrar isso. O esforço deve ser no sentido de não haver geração. Em seguida, deve haver a tentativa de haver uma redução. Depois a reutilização, depois a reciclagem, depois o tratamento e, finalmente, a disposição. Ok? Podemos seguir. Com isso, fica definido o fim. Como você precisa dar um destino adequado a todos os resíduos, a lei determina que, a partir do 4º ano, que seria 2014, fica proibido o descarte nos lixões. Você só pode fazer a disposição final do que é rejeito em aterros sanitários devidamente projetados e operados. Tá? Também a parte de resíduos úmidos deve ser aproveitada para compostagem, uma vez que ela tem valor ainda para essa finalidade. A reciclagem deve ganhar força, porque você terá que reciclar vários dos itens de embalagens, né? E haverá certamente um incentivo ao reprojeto ou a novas concepções de produtos e de embalagens, que gerem menos resíduo, que permitam a reciclagem, para que todo esse processo se otimize. E, finalmente, a coleta seletiva, para que você tenha destino adequado a todos esses resíduos. Podemos ir em frente. O próximo slide fala da responsabilidade compartilhada. Quando a gente pensa no modelo antigo de poluição, a gente pensa naquela fábrica que solta fumaça e pensa no sistema público coletando lixo na nossa casa. A lei diz que isso tem que ser compartilhado entre todos. A indústria, a União, o Estado, os municípios, o comércio, os transportadores e os consumidores finais. Todos têm que participar de alguma forma desse processo. E agora, no próximo slide, a gente fala um pouco dos planos de gerenciamento. E, pela lei, os planos de gerenciamento são obrigatórios, primeiro, a nível estadual, a nível nacional, a nível estadual, micro-regiões, regiões metropolitanas, intermunicipais, municipais, ou seja, todas as esferas de governo. E, a seguir, comércio e serviços, se não for possível ser coletado pelo serviço municipal, por exemplo, uma grande loja, um grande supermercado, um atacadista que gera resíduos em quantidade muito grande, terá que ter o seu próprio plano de gerenciamento de resíduos. Os setores de saneamento, as empresas de saneamento, a indústria, de modo geral, a construção civil, o serviço de saúde, que tem os resíduos contaminados com micro-organismos, esse tipo de coisa. Bactérias, exatamente. Atividades agro-silvopastoris, agricultura, pecuária. Os serviços de transporte e mineração. Ou seja, resumindo, todo mundo. Todos os agentes econômicos do governo, as esferas do governo e os agentes econômicos, comércio, indústria e serviço, terão que ter cada um o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Podemos ir em frente, no próximo slide a gente fala das metas de redução, porque já foi publicado o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, no qual foi estabelecido que, para os resíduos secos que vão para aterro, foi estabelecida uma meta de redução de 22% a nível Brasil, 30% a nível Sudeste, aqui mais próximo de nós. Isso é um impacto direto no funcionamento dos atacadistas que nos ouvem, sim, porque embalagens e papelão, embalagens pós-consumo, eletrodomésticos, tudo isso está envolvido, sim, nessa meta. Tá? E, na parte de logística reversa, foram definidos, podemos mostrar o próximo slide,
Foram definidos alguns itens prioritários, que são as lâmpadas, as embalagens de óleo lubrificante, os agrotóxicos, pilhas e baterias, as embalagens de vidro, de plástico, os eletrodomésticos, latas de alumínio e medicamentos. Tá? Para cada um desses setores, estão sendo construídos acordos setoriais, de forma a definir as responsabilidades e os custos que cada um vai ter. Tá? Bom, Ricardo, na sua visão, então, você que tem um conhecimento sobre como a Europa se preparou nos últimos 20 anos, vamos arredondar 30 assim? Anos. 30 anos. 30 anos, né? Com relação a esse tema. Você não acha que está caminhando muito devagar no Brasil o envolvimento entre o empresariado, o poder público e até o consumidor, por que não? Eu acho que, na minha opinião, falta uma ligação entre as diversas instâncias. Quer dizer, criou-se um plano, vai ser transformado em lei, mas falta o diálogo entre, por exemplo, setor privado, as empresas individualmente, as associações, as prefeituras e as diversas instâncias que deverão colocar esse plano em ação, né, a partir do Ministério do Meio Ambiente. Então, a impressão que se tem é que várias coisas estão sendo feitas ao mesmo tempo. Uma boa parte das empresas parece que ainda não acordou para a seriedade do assunto, né, como aqui já foi exposto, e outras já estão se organizando em associações, já estão fazendo alguma coisa, mas não existe um diálogo entre os diversos setores, não existe um diálogo com os catadores, por exemplo, com as prefeituras e com os órgãos que deveriam, de certo modo, coordenar esse processo. Agora, só para completar, pois não. Eu acho muito positiva essa iniciativa, porque da lei, porque sim, pela primeira vez nós começamos a analisar toda essa questão do resíduo de uma maneira diferente. Quer dizer, a gente começa a pensar como pensam os alemães. Os alemães têm uma palavra que se chama Kreislaufwirtschaft, né? Que seria mais ou menos uma economia circular, quer dizer, onde já se pensa de que o resíduo ele deve o máximo possível ser reincorporado ao processo econômico. Para nós aqui, foi para o lixo, acabou, desapareceu. E não é isso, que ali existe uma riqueza que tem que ser reincorporada ao processo produtivo. Os próprios resíduos das indústrias, quer dizer que é matéria-prima que foi perdida. Então, tudo isso tem que ser reincorporado, tornando a própria produção, a sociedade mais eficiente, produzindo mais com menos. O fato da Noruega estar importando lixo significa que aquele lixo que ela produz já está totalmente reutilizado. Exatamente. Senão ela não importaria. Exatamente. O que nos causa preocupação é o seguinte: se eles estão importando lixo, é porque eles acharam um sistema de transformação tão eficiente que vale a pena importar lixo, ao invés de usar outras fontes naturais como petróleo e etc. Né? Por que isso no Brasil demora? Você acha que é uma questão cultural? É uma questão que a implementação desses novos conceitos tem um prazo de maturidade que eu estimo uns 10, 15 anos, como parece-me que aconteceu na Europa? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos o aspecto cultural, quer dizer, nós já temos aquela visão mágica de que, a partir do momento em que eu coloco o lixo, a embalagem usada no latão de lixo, aquilo desapareceu. Né? É um pensamento até um pouco mágico, assim, né? Eu acho que isso tem que mudar. Eu acho que também se conscientizar de que qualquer material pode ser reaproveitado, pode ser reutilizado, né? Então acho que é um processo que vai demorar um pouco, 10, 15 anos, talvez até mais. Nós sabemos aí que muitas prefeituras que deviam apresentar, ou pelo menos um plano de gestão de resíduos, não o apresentaram, quer dizer, a maioria, parece que só 5%, né? Mais ou menos assim. Então, eu acho que é um processo lento, mas que tem que ocorrer. Quer dizer, essa não vai e não pode ser, sob nenhuma hipótese, uma daquelas leis que são feitas, mas não pegam. Porque isso, realmente, pelo desenvolvimento industrial que nós temos aqui no Brasil, pelo número de consumidores que nós temos no Brasil, é a mesma coisa que querer transformar o Brasil, ou grandes partes do Brasil, em imensos lixões. Sim, né? Sim. Na sua visão, Cláudia, você também acredita que exista... Você acredita que exista um risco da lei não pegar? É a primeira pergunta.
Acredito que não, porque como isso é incorporado agora à documentação normal da empresa, ou seja, qualquer empresa para renovar uma licença, para obter uma indústria que vai obter sua licença de meio ambiente, de operação ambiental, um comércio, todos esses agentes terão que, em algum momento, apresentar um plano de gerenciamento. Sim. E, portanto, nesse momento, ao longo do tempo, acho que não será de uma hora para outra, mas ao longo do tempo isso vai acontecer. Está me ocorrendo aqui que talvez o internauta, o atacadista, mas no caso do internauta, imagino alguém que trabalhe ou é proprietário de uma pequena farmácia, né? E talvez ele não tenha se dado conta que a seringa e a agulha daquela injeção que ele aplicou, né, autorizado, espero que por uma solicitação médica, né? Porque aí começa a questão cultural, né? Porque justamente a pessoa aplicava uma injeção sem a prescrição médica. Tendo em vista que, partindo do pressuposto correto, que há uma prescrição, etc. e tal, ele não poderá jogar no lixo, certo? Nem a seringa e nem a agulha. E como é que vai funcionar para o farmacêutico? Ele vai ficar com uma seringa e uma agulha guardado por uma semana em São Paulo. Como isso vai funcionar? Em São Paulo existe, a Prefeitura de São Paulo já tem contratadas 2 empresas que fazem a coleta do lixo por hospitalar. licitação, né? São contratos que já existem há algum tempo e que já estão estabelecidos. Quando você se inscreve na Prefeitura de São Paulo para operar qualquer serviço de saúde, pode ser até uma tatuagem. Uma tatuagem. Tatuagem, acupuntura, um consultório médico, Ricardo, uma eu sei que você está pensando em fazer novas tatuagens. Exatamente, exatamente. Você procure agora um local que você, como homem ligado ao meio ambiente, para que você utilize um local que saibamos do descarte. Vou fazer. Né? Então, essa empresa já vai ser atendida por uma das empresas de coleta de lixo contaminado. Significa que a farmácia que tem que renovar a sua licença anualmente, ela vai ter que mostrar para o órgão responsável que a fiscaliza, para o funcionamento da farmácia, qual é a empresa que está coletando, em que data ela recolhe esse resíduo, é isso? Correto, todos esses registros têm que estar disponíveis. Só uma curiosidade minha, o consumidor ele pode exigir, fala, escuta, eu queria ver se os teus certificados que você está recolhendo ou não. Como é que funciona isso? Não uma sei, boa pergunta. Imagino, vamos olhar. É uma boa pergunta, imagino que sim, porque se são visite a nossa documentos cozinha. públicos. Visite a nossa cozinha, exatamente, né? O problema maior, Roberto, está fora dos grandes centros, né? Essas cidades maiores já têm alguma coisa estruturada nesse sentido. Quando você começa a ir para cidades muito pequenas, em que a cidade não tem volume suficiente para ela gerir, aí você tem um problema, porque você tem, por isso que a lei fala nas situações intermunicipais, nas micro-regiões e nos planos intermunicipais. Sim, mas eu estou aqui imaginando que poderá ser pensado algum tipo de embalagem onde o responsável pelo atendimento médico coloque este material a ser descartado nesta embalagem específica, já que é tão pouco, ter uma caixa de papelão onde se guarde uma seringa e uma agulha, e que ele aprenda culturalmente a levar isto, como é feito em alguns lugares, em alguns países, levar para o destino. Não precisa ir lá recolher uma seringa, mas ele poderá levar isso, não pode ser assim? Não, porque ele não pode transportar, porque é um resíduo contaminado. Porque ele não poderá transportar porque é contaminado. Então vai ter que ficar com ele, né? Tem que ser recolhido por um transportador autorizado a manusear e transportar resíduos contaminados. Esse é um caso bem particular. Muito particular. Estamos falando de né? resíduos de saúde. De saúde. Agora, né? esse problema existe com todos os outros resíduos, embalagens de papelão, e todos os sistemas que têm que ter retorno. Por exemplo, pilhas e baterias. Que já há um acordo setorial. Já há um acordo setorial. Lâmpadas. Que também há. Também há acordos setoriais, mas o acordo setorial aí tem um papel importante do próprio consumidor, porque o acordo setorial cria locais, pontos de coleta, mas o consumidor precisa levar até lá. E não é contaminado, ele pode levar a bateria e a pilha sem problema. No caso do atacadista, então, exemplificando claramente, há uma caixa de papelão onde tem uma dúzia de produtos alimentícios a serem consumidos pelo cliente em casa.
A caixa de papelão terá que retornar, assim como a caixa que embala o alimento, certo? Isso em 20% do peso. Sim. A caixa que embala o alimento vai ser descartada pelo consumidor final e, portanto, vai entrar no sistema de coleta pública. Certo. A caixa de transporte, digamos assim, ela tem que fazer parte de uma rede de coleta, de retorno, que envolve o supermercado, o atacadista e o fabricante. Ricardo, isso funciona na Europa? Olha, demorou um bom tempo para ser implementado, para ser implantado, mas funciona. Realmente, funciona. Em algumas delegações técnicas que nós organizamos já há alguns anos atrás, a coisa funciona. Melhor ainda, se transformou num negócio, né? Porque o conceito todo que eu acho interessante por trás dessa lei, porque isso tem outras consequências. O pessoal, a empresa, o consumidor, todo mundo vai começar a pensar mais na questão da utilização melhor dos recursos, né? Quer dizer, você vê só um exemplo que eu gosto de citar, por exemplo, na energia, né? A eficiência energética, que também é um tema, tudo é questão de eficiência, de utilizar melhor recurso. A Alemanha tem um dado mais ou menos assim, nos últimos 30 anos, a produção industrial subiu, não sei, 30%. Só que o consumo, por exemplo, de energia caiu 5%, 8%. Né? Quer dizer, a sociedade pura se tornou mais eficiente. E acho que o Brasil já está num nível de industrialização, de consumo que precisa se tornar mais eficiente. Certo. Né? Você tem uma visão, estando dentro da Câmara Brasil-Alemanha e com contato com grandes empresas instaladas no Brasil, outras não, mas dado o seu contato com as empresas na matriz, na Alemanha, como que eles estão enxergando esta legislação? Ela tem um viés adequado? Ela é moderna? Ela é adequada ou não é adequada? Que informação você tem com relação a isto? Bom, evidentemente que as empresas todas, quer dizer, as grandes empresas, mesmo as de porte médio de origem alemã, já se adaptaram em grande parte ou estão se adaptando à legislação. Talvez ela no Brasil. No Brasil. Talvez ela não seja tão perfeita quanto a alemã, mas evidentemente que as empresas vão fazer tudo para se adaptar, porque você sabe como é que é, quer dizer, nenhuma grande empresa, seja alemã, americana, japonesa, qual for, pode se dar o luxo de aparecer na imprensa mundial como sendo uma empresa que não contribui com a legislação, ou que polui, ou etc. Sim. E além disso tem a questão disso que eu falei, toda essa mentalidade, utilizar melhor os recursos. Todo mundo quer ser mais competitivo. Como é que se pode ser mais competitivo? Utilizando melhor os recursos. Quer dizer, qualquer tipo de resíduo é perda de matéria-prima, é perda de material, etc. E isso que a gente deve incorporar. Por exemplo, eu escutei outro dia um programa na televisão onde o entrevistador insistia de uma associação de catadores, ele insistia em entrevistar o catador e falando sempre no lixo, e o catador sempre corrigindo, não é lixo, é material, é riqueza, aquilo, sabe? E é verdade, verdade. Sim. Muito daquilo pode ser reaproveitado e reutilizado pela sociedade. Tá certo. Né? Cláudia? A brincadeira que a gente faz é que uma latinha de alumínio, se você soltar ela aqui quando você acaba de beber, ela não chega no chão. Alguém pega. Exatamente. Talvez criou-se um estigma, no caso do alumínio, né, dado o valor muito grande e a dificuldade de obtê-lo na natureza, e também as garrafas PETs, né, que são os dois casos em que há uma organização já que antecede a lei, né, dado o valor agregado a isto. Me parece que o papel do poder público é exatamente o de criar esse valor, quando ele não é intrínseco. Você cria por uma legislação, por uma exigência, como é o caso que a política nacional está colocando. Porque aí você passa a fazer com que o custo de tratamento daquele resíduo seja dividido por todos. O que acontece hoje é que quando você joga fora uma embalagem, que é um valor, material, é energia, é matéria que você está desperdiçando, o custo de processar aquilo ele fica para a sociedade. Porque é a prefeitura que tem que ir lá tirar da rua, tem que tirar de dentro do rio. Ou seja, você consome um produto, você especificamente, você coloca no lixo e toda a sociedade paga esta tua, vamos dizer, ineficiência comportamental, digamos assim, né? Eu tive o prazer de entrevistar há um ano atrás
por sinal por indicação sua, Ricardo, o Fernando von Zuben da Tetra Pak. E o Fernando trouxe números assustadores, porque a Tetra Pak tem 75% de reciclagem das suas, ou seja, de cada 10 caixinhas de leite que o cidadão tomou, 7,5 já foi retornada uma vez, pelo menos, né? E como eles montaram uma estrutura de negócio em volta da indústria da Tetra Pak para reutilizar. Então se fabrica vassoura com a sobra não sei do que. Telha. Eles fabricam tudo e a Tetra Pak está organizando um negócio deste que obviamente a função dela é fabricar embalagem, né? No entanto, ela entrou em outros ramos para que isso desse liga, né? E conseguiu. Então eles devem estar dando risada agora com relação à lei de resíduos, porque eles não vão gastar 1 centavo e foi diluído ao longo de anos de experiência, né? Você concorda? Não, sem dúvida. Eu conheço a Tetra Pak, conheço o Fernando, e nós organizamos um prêmio ambiental, o prêmio Von Martens de Sustentabilidade, e a Tetra Pak sempre foi patrocinador desse prêmio. E mesmo naquela época, há mais de 10 anos atrás, a Tetra Pak já tinha uma atuação muito forte nessa questão da reciclagem, eles desenvolveram tecnologias, eles sempre tiveram essa preocupação em reutilizar os materiais que compõem lá aquela embalagem deles, né? Então, isso para mim é um exemplo do que outras companhias deveriam fazer, já estão fazendo em parte, e eu acho que vai ser um processo, por exemplo, você tem, não sei se eu posso citar nomes. Lógico, aqui, você tem, por exemplo, o Walmart, que está pressionando os seus fornecedores para que eles se adaptem, eles têm uma série de procedimentos aí, em termos de reciclagem, em termos de reaproveitamento, redução do uso de recursos, e isso é uma reação em cadeia, quer dizer, uma empresa vai exigindo isso da outra. Outro dia tive um caso também de uma grande empresa alemã, e pode ficar. A empresa Siemens também, que, por exemplo, nos seus fornecedores, existem auditores que exigem uma série de iniciativas, de providências com relação ao material para que eles atinjam aqueles padrões exigidos pela empresa. Quer dizer, eu acho que essa reação em cadeia vai ajudando também a que outras empresas, mesmo empresas pequenas ou de médio porte, incorporem essa mentalidade. Porque o que eu acho é o seguinte, o pessoal não está convencido ainda de que grande parte dos resíduos não é refúgio, é material que pode ser reaproveitado. Agora, nisso eu vejo uma responsabilidade do governo muito grande. Porque, inclusive, eu acho que na Ecogerma do ano passado, ou retrasado, não me lembro exatamente, mas eu perguntei para um político que estava lá, que eu não vou citar o nome agora, na Câmara, e eu perguntei para ele o seguinte, ligado à área de meio ambiente, qual era a relação dele com o Ministério da Educação para que os alunos estivessem já envolvidos nesse novo procedimento? Ele ficou me olhando e falou, grande ideia. Como se eu tivesse tido uma ideia, eu inventei o avião, né? O Santos Dumont, né? Grande ideia, vou colocá-lo em contato com o Ministério da Educação. Muito obrigado e tal, e fica por isso mesmo. Então, eu sinto com grande pesar a falta de iniciativa do governo, o que nos faz concluir, como sempre, que caberá ao empresariado, né, Cláudia, tocar essa bandeira para frente, porque já que existe a lei, a fatura da cobrança ocorrerá em algum momento. Você concorda com isso? Vai sobrar para o empresariado e para a população? Né? Com certeza. Com certeza, né? E porque o grande motor, o grande elemento que faz com que essa roda gire é a coleta seletiva. Sim. Porque você precisa separar os materiais para que eles possam ser processados adequadamente. Sem isso, o custo de separação fica inviável. Então, é toda uma mudança de comportamento, de paradigma que tem que ser tratado. Há algumas oportunidades muito interessantes no sentido de se revisar os processos, se revisar os produtos e se revisar as embalagens. Projetar, conceber
produtos, processos e embalagens que facilitem a reciclagem. Nós hoje temos muitas embalagens de materiais que não podem ser reciclados. É o ecodesign, né? Um ecodesign. Então, o isopor, por exemplo, não tem reciclagem. Sim. Há vários tipos de plástico, alguns tipos de materiais que não podem ser reciclados. Não tem como ser reciclado. Você tem razão. Outro dia eu estava até pensando com relação a isso e escrevi um artigo para o jornal Pro Adiante, da DASP. Eu estava pensando o seguinte, que o saco de arroz, por exemplo, poderia ter aqueles orifícios para a gente transportar quando acaba a gasolina do automóvel, que a gente tem que comprar no posto de gasolina, né? E a gente carrega uma luva, né? A gente veste os dedos, atravessa aquela embalagem de plástico. O saco de arroz, se tivesse uma perfuração com esse mesmo aspecto anatômico, eu não precisaria do saquinho que transporta o saco de arroz, né? As latas de óleo, que se faz necessário um reforço muito grande com os sacos plásticos, com as sacolinhas plásticas, podiam vir irmanadas, né, em pequenos, enfim, criar um pouquinho né, vamos ser mais ágeis um pouquinho nisso, né? Talvez a legislação vá criar este impacto renovador no design. Você acredita nisso, Ricardo? Eu acho que a partir do momento em que existe por um lado, uma lei forçando as empresas a tomarem providências, e por outro lado se cria um mercado onde existe uma demanda para produtos de reciclagem, para reciclagem, etc., eu acho que as coisas vão começar a acontecer. Quer dizer, as empresas vão começar a melhorar aquilo que nós falamos agora há pouco, o ecodesign dos seus produtos. Quer dizer, são rodas que começam a girar e que vão gerando oportunidades de negócios. Quer dizer, eu não imagino que os catadores queiram ser eternamente catadores. Sim. Eu imagino que todos queiram ser pequenos empresários que vão crescendo sozinhos através de cooperativas. Eu acho que o potencial de negócio que nós temos nesse mercado, além daquilo que nós comentávamos antes, a geração de energia a partir de biomassa, a questão do biogás, quer dizer, os outros resíduos dos quais nem estamos falando ainda aqui, é muito grande. O Brasil tem um potencial muito grande para a geração de energia também a partir de resíduo, né? Sim. E isso tudo tem que ser aproveitado, mas precisa haver conscientização, e eu acho que em muitos casos a conscientização vem pelo bolso, né? É o jeito no Brasil. Eu queria destacar para o amigo internauta que quando nós falamos de lixões e aterros sanitários, existe uma diferença básica. O aterro sanitário tem uma manta protetora, onde o chorume, ou seja, aquele líquido que corre, que verte do lixo, né, ele não penetra no solo, ele não contamina o solo, porque é uma manta asfáltica que protege e não permite essa contaminação. O que são os lixões? São locais onde se empilha sacos de lixo, como Gramacho, no Rio de Janeiro, que foi fechado recentemente. E por que foi fechado? Porque em 2014, a partir do dia 2 de agosto de 2014, nenhuma prefeitura em todo o território brasileiro poderá utilizar nenhum local para depósito de lixo nessas condições. É isso, Cláudia? Exatamente. Fica Proibido. A partir a lei foi publicada em 2010, está em vigor desde 2010, mas a partir de 2014, 4 anos depois, fica proibido o descarte inadequado. Esse é o termo da lei. Como colocar no lixão inadequado, portanto, todos os lixões não podem mais ser usados, têm que ser fechados. Sim. O que acontece é que, infelizmente, não foram criados em quantidade suficiente os aterros sanitários corretamente projetados, na quantidade suficiente para receber esses resíduos a partir de 2014. Ou seja, nós já temos aí um problema certamente que ocorrerá, né? Não tem aonde colocar o lixo, certo? De forma adequada. Isso já é um fato. Isso é um fato. Até porque, como o Ricardo falou, muito poucas prefeituras fizeram seus planos de resíduo e, portanto, são elegíveis para receber os financiamentos federais. Não poderão recebê-los. Quem não fez o plano de gerenciamento de resíduos sólidos não pode se candidatar a receber verba para a construção de aterros, para a implantação de programas de educação, de gerenciamento, enfim. Sim. Eu pediria para que a técnica colocasse o último slide com o endereço da Cláudia, caso algum internauta queira anotar,
para que a Cláudia possa, aí está, Cláudia Leme, Cláudia@sustentabilidade.com. A Cláudia muito nos honra, sendo colunista do portal Sustentabilidade, trazendo através da Leme Consultoria todo esse conhecimento, essa expertise desses 2, 3 aninhos de experiência dela no ramo, né, Cláudia? São vezes 10, né? Porque, escala log, então, escala log. Mas aí que está a diferença. O Ricardo não deu para eu mentir porque está na aparência. O teu caso, eu tive que ocultar, dado que você se mantém tão bem, e assim eu tive que criar esta mentira, mas ela já desmentiu. Ela também, há muitos anos, conhece profundamente esse tema, né? Ricardo, como é que você está enxergando a Ecogerma 2014 com relação a e a Câmara, naturalmente, Brasil-Alemanha, com relação também à entrada em vigor da Política Nacional de Resíduos? Você acha que esse tema, em 2014, vai bombar, como se fala aí nas redes sociais? Eu acho que sem dúvida, cada vez mais está chegando perto esse prazo que a Cláudia mencionou. Nós conversamos antes, nós não acreditamos que a maior parte dos municípios vai poder manter esse prazo, já se fala numa prorrogação, mas eu acho que o tema da gestão dos resíduos, eu falo mais a gestão dos recursos, a Ecogerma também vai abordar, por exemplo, o uso de recursos no processo produtivo, o uso de recursos na construção civil, a questão da energia, a questão da água, que são todos recursos que todos nós sabemos cada vez mais que são finitos. Sim, né? sim. Então, tem que haver uma nova mentalidade e, para isso, como eu já falei, essa lei de resíduos sólidos vai contribuir bastante para que todos os industriais, para que todos os empresários repensem o que eu estou gerando, o que eu estou utilizando. Então, esse é um pilar da Ecogerma 2014. O outro pilar, que é a questão da mobilidade, que é bastante discutida e solicitada nos últimos meses aí pelas manifestações, realmente é um importante tema que também, de certo modo, tem a ver com recurso, porque nós estamos queimando combustíveis não renováveis e renováveis, né? Então, a mobilidade, a questão do carro elétrico, do motor híbrido, etc., e também a questão da energia, que está ligada com a questão dos recursos, e tem mais um item que a questão urbana. A questão urbana também, com todos os seus problemas, nós sabemos, a questão do saneamento, principalmente tratamento de esgoto no Brasil, está numa situação muito ruim, 40% do máximo do esgoto é tratado. Né? Isso novamente implica no recurso água, né? Então, se você analisar, quer dizer, talvez seja um momento muito interessante do próprio desenvolvimento do capitalismo, da industrialização do Brasil, se repensar o uso dos recursos, assim como a Europa, o Japão, os Estados Unidos já vem fazendo há 20, 30 anos. Está parecendo a nossa propaganda da Serasa Europa, o Japão, o presidente da Serasa falando, você está querendo roubar o nosso patrocinador, certo? Não, aqui o seu speech, né? Ricardo, aproveitando então, fazendo um parentezinho na utilização de energias, haverá uma feira agora em setembro sobre veículos elétricos, e vocês da Câmara também estão apoiando, né? Essa feira nós estamos apoiando porque existem alguns eventos que nós estrategicamente apoiamos pela importância do assunto no nosso julgamento. Então, nós estamos apoiando, inclusive também vamos fazer uma visita juntos lá à feira. Um prazer. Eu acho que é um tema importante, eu acho que o Brasil precisa também pensar no carro elétrico, aquilo que há pouco tempo atrás se falava, de que o carro elétrico ia exaurir a nossa geração de eletricidade, quer dizer, não é o caso, quer dizer, isso o pessoal da Itaipu Binacional já provou que não acontece, uma outra universidade, não me lembro, acho que foi a Unicamp, também provou que não é o caso, e nós temos aí o combustível ideal para o motor híbrido, que é o etanol. Né? Sim. Então, nada melhor do que unir o útil ao agradável. E fazendo carros como a coisa já está bombando na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Está perfeito. Inclusive, conversando com o diretor executivo aqui da DASP, o João Fagundes, que desde o início apostou. Eu quero deixar um grande abraço para o João, que eu amolo bastante o João, né? Eu telefono para ele e tal.
O João tem uma paciência de Jó comigo, de João mesmo, né? E ele colocou-se à disposição, a ADASP, para divulgar as ações da Ecogerma, utilizando o mailing da ADASP. Tenho certeza que você retornará antes do final do ano, para que nós possamos apoiar de forma positiva, no sentido maior. Apoio não significa aparecer na fita, é divulgar de fato o conceito, o trabalho, a importância, porque é nisso que nós acreditamos. Então, você retorne no final do ano, por gentileza, e traga todo o material necessário, que nós vamos despachar isso via correio, inclusive, junto nos comunicados da ADASP. Bom, eu agradeço aí o apoio da ADASP, que, aliás, não é a primeira vez que apoia iniciativas da Câmara, até através de um programa como esse. E sim, claro, pretendemos fazer uma divulgação o maior possível e agradecemos e contamos com o apoio da ADASP. Tá. Eu queria agradecer a Cláudia a sua presença, destacar um amigo internauta que esta apresentação da Cláudia, o Ricardo estará fazendo, abrindo as portas da Câmara Brasil-Alemanha na semana que vem. Infelizmente já estão lotadas as inscrições, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho que a Cláudia apresentou aqui, poderá entrar em contato com a Câmara Brasil-Alemanha, que o Ricardo poderá colocar à disposição a apresentação na totalidade que a Cláudia fará na próxima semana, né, Cláudia? Dia 22, correto, né? Nós vamos repetir essa apresentação no dia 22 na Câmara Brasil-Alemanha. Muito bem, muito bem. Acho que terá bastante informação aí sobre eu posso ir também ou não? Pode, a gente vai abrir uma brechinha. Vamos convidá-lo. Então tá legal. Eu pediria para que a técnica colocasse o endereço da Câmara Brasil-Alemanha no ar, temos aí? Para que o internauta, o associado da ADASP, que queira saber um pouquinho mais sobre esta apresentação, entre em contato com o Ricardo Rose. Deixa eu passar o número de e-mail também. Pode passar. Mambiente, M-Ambiente, tudo junto, mambiente, tá. @ahkbrasil.com. Mambiente, M-Ambiente, mambiente@ahkbrasil.com. Mas a minha sugestão também é que talvez as pessoas tendo uma pergunta muito específica, ou talvez até um caso a ser estudado, que façam também contato direto com a Cláudia. Pode ser. Vamos colocar então o endereço da Cláudia, já que o Ricardo assumiu aqui a direção do programa e já está dando o encaminhamento para a melhor comunicação, dada a minha incapacidade pelo 3º ano consecutivo. Por gentileza, o endereço da Cláudia Leme, nossa amiga engenheira química, pós-graduada nos Estados Unidos, com profundo conhecimento dessa matéria, poderá responder a você, amigo internauta, associado da ADASP, todas as questões relativas à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que em 2014 entra para valer. Quem está achando que não vai pegar, vai ser igualzinho a lei das placas de propaganda nos outdoors da Rua de São Paulo. Exatamente. Ninguém botou fé e, de repente, faltou até caminhão Munk para retirar as placas de São Paulo naquela oportunidade. Então, aí está o endereço da Cláudia. Eu queria agradecer a ambos a presença. Muito obrigado, Cláudia. Você sempre show de bola com as suas explicações. Obrigada. Apareça tantas vezes quanto julgar necessário para explicar ao amigo internauta. Suas despedidas, por favor. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu acho que esse tema é muito importante. Acho que, da forma como está sendo colocado, tem uma mudança cultural em curso, de fato, mas vai impactar a vida de todas as empresas. Então, é importante que as pessoas se preparem, compreendam, entendam o que está sendo colocado, para que não tenham surpresas depois de ser multados, de ter um impedimento de funcionamento. Uma licença cancelada de funcionamento. Uma licença cancelada desnecessariamente. Está perfeito. Ricardo, já que precisamos de divulgação de um ambiente cultural, nada melhor do que a Câmara Brasil-Alemanha, com essa larga experiência com isso, para divulgar essas ações. Sou muito grato por todas as oportunidades que você nos concede. Quero lhe agradecer mais uma vez a presença e dizer que o programa é aberto a toda a direção da Câmara, no momento que você desejar.
Bom, eu também agradeço. Eu acho que nossa função, assim como a de vocês, também é exatamente essa, divulgar essas informações importantes, como a Cláudia falou. Eu acho que as empresas não devem deixar para depois, porque nós havíamos já falado isso antes. Qualquer empresa tem endereço, tem CNPJ, e aqueles que controlam isso vão achar aqueles que não estão cumprindo a lei. Então, eu acho que é importante. Além disso, tem um aspecto também conceitual da coisa. Nós, no Brasil, precisamos aprender a utilizar melhor os nossos recursos. Nós temos muito recurso e precisamos saber utilizá-los melhor. Inclusive a voz, né? Nas Também. ruas, que é um grande recurso que temos que utilizar, né? Amigo internauta, o Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, então. Eu que agradeço. Amigo internauta, associado da DASP, estamos encerrando mais um programa DASP Sustentabilidade, sempre sob o patrocínio da Serasa Experian. Nosso próximo programa, acho que ocorre, é quarta-feira que vem, dia 21, tá certo, Johnny? É isso? Dia 21, não? Dia 28, eu me enganei. Dia 28, então meu novo entrevistado, eu vou ter que informá-lo que mudou a data, é no dia 28, o próximo programa, a DASP de Sustentabilidade, sempre sob o patrocínio da Serasa Experian, e novamente um tema de relevância nacional será debatido e apresentado para que você, atacadista, distribuidor, internauta, dona de casa, estudante, possa saber um pouquinho mais de ações responsáveis no âmbito corporativo, empresarial e como cidadão para contribuir para um Brasil melhor. Então, até o dia 28, até lá. Bye, bye. O cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer.